Pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje estamos aí gerando muito amor, estamos aí finalizando o primeiro mês do nosso programa para membros sobre doação de gametas, embriões e genética. Então, muito especial hoje, estamos com a Clínica Felicitar de Curitiba e o Corpo Médico, Dr. Álvaro Sesquim, acho que quase que dispensa apresentações, não é verdade? É o nosso presidente da SBRH, ele é especialista em reprodução assistida, e o doutor Álvaro está aí há 26 anos ajudando a realizar sonhos, né? A Felicitar já completou 25 anos e tem muitas histórias para contar, não é verdade? O doutor Natan aí está do lado do doutor Álvaro, quem não conhece, ele é também especializado em reprodução assistida, um médico recém-papai aí da Maia, de alguns meses, 1 ou 2, né, Natan? 1 mês e meio já. Ai, que coisa Quase falando. Coisa mais querida. E o Natan fez uma pós-graduação em reprodução assistida no IVE, que é onde eu fiz a minha alvo-recepção, que vocês todos sabem, né? Que é o Instituto Valenciano de Infertilidade. Ele fez uma pós lá. E a Iana E, que está aqui embaixo de vocês, está na Espanha, está em Valência, e ela está no Genomics lá de Valência. A Iana E é biomédica, embriologista sênior, mestre em aconselhamento genético, e está falando diretamente de Valência conosco. Não é o máximo isso? Tudo bom, pessoal? Oi, gente. E aí, gente? Muito boa noite para todo mundo. Quase bom dia para a Yanaê. Tô brincando. Madrugada aí, né, Ni? Madrugada, só para falar com vocês. Vocês são especiais. Honrado. Por isso, pessoal, que a gente passou um pouquinho mais cedo hoje, porque a Yanaê está na Espanha, é um horário bem diferente do nosso. E assim, ó, dá só algumas coisas importantes do nosso webinar hoje. Os especialistas, doutor Natan, doutor Álvaro e a doutora Yanaê, eles vão se ausentar às 21 horas, tá? E nós vamos ficar os últimos 30 minutos até as 21h30. Vamos fazer o sorteio do último aconselhamento genético que estamos dando para vocês, as famílias membros. Nós já demos 4 e agora a gente vai dar o 5º. Está aqui os papeizinhos todos prontos aqui no, né, do Ninho Solidário, inclusive. E vai, daqui a pouco, umas 9 horas, eu começo e faço o nosso grande finale, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos, Yanaê, doutor Natan, doutor Álvaro. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Hoje nós vamos abordar alguns temas bem importantes, claro, o aconselhamento genético. A gente vai falar um pouco sobre um dos principais motivos para a infertilidade, que são os impactos das alterações, o impacto das alterações cromossômicas. Nós temos aqui uma biomédica, então a gente vai usá-la bastante, vamos usar você muito, já que tu está aqui na madrugada conosco, porque é isso, né? Isso tudo depende para implantar e se desenvolver um embriãozinho. Então, a Yanaê vai fazer a gente entender um pouquinho mais sobre esse processo, e na sequência a gente vai falar um pouquinho com o doutor Álvaro e com o doutor Natan sobre trombofilia, um assunto que pedem muito para falar aqui no Gerando Amor. E também a gente pode dar uma pincelada, que amanhã é dia 1º, né, de fevereiro, e nós temos aí uma nova RDC para doadores de sêmen e para doadores, né, seja de ovos ou de sêmen, e que vai nos ajudar aí bastante, né? Então, tem bastante coisa para a gente falar nessa 1h30 com os especialistas da Felicitar de Curitiba. Vamos começar, então? Vamos lá, é uma honra estar aqui com vocês, a família inteira reunida, mas é bom, um bom propósito. Eu acho que hoje a gente poderia... A Karina, quando a gente estava conversando sobre o que poderia falar e tudo, a gente gosta tanto de falar isso, se fosse deixar, a gente ia ficar pelo menos alguns webinars e não ia terminar. Eu acho que essa é a ideia dela, de pegar alguns pontos com bastante especialistas do Brasil inteiro, mas para a gente fazer uma certa introdução, e eu acho que ela pode complementar um pouquinho a nossa fala, que realmente as pessoas que nos procuram, elas já chegam cheias de dúvidas, porque
A gente, por mais que faça um melhor tratamento, por mais que a gente acerte todos os hormônios, por mais que a gente ache a causa da infertilidade para aquele casal, nem sempre ainda o sucesso ele é garantido. Depende de alguns outros fatores, depende de alguns fatores externos que a gente dizem, e isso acho que incomoda a paciente, independente se o tratamento está vindo de óvulos próprios, se é óvulo doado. O fato de não poder garantir isso incomoda, então por isso tantas dúvidas, por isso que hoje cada vez mais a gente tem tentado errar menos, quem sabe é essa pergunta. Então, a tecnologia, junto com o avanço da medicina, tem proporcionado algumas respostas para que não hajam falhas e mais acertos, né? Claro que cada caso é um caso, é o que eu sempre falo em rede social, que eu sempre falo para todo mundo, independente do que a gente faz, a gente vai querer sempre chegar nesse sonho que é gerar esse bebê saudável em casa. E a gente sabe que um dos maiores vilões e os fantasmas que batem na porta do nosso consultório não necessariamente é uma doença em si, e sim o tempo do qual a gente às vezes não consegue se conscientizar que ele passa. E quando a gente compreende que o tempo para a mulher é diferente do que o tempo para o homem na questão reprodutiva, até, quem sabe, virar essa chavinha pode ser mais algum tempo e isso pode também afetar o resultado final da gravidez. A gente sabe que existe um gráfico decrescente que vai caindo, principalmente depois dos 35 anos, pior aos 38 e depois aos 40 anos, em relação à qualidade dos óvulos. Porque quando a gente entende a qualidade dos óvulos, a gente entende que a mulher já nasce com uma quantidade de óvulos pré-estabelecida, e já no período embrionário, quando ela nasce, esses ovos começam a ser consumidos. Então, mês a mês, mesmo sem menstruar, ela perde alguns ovos para que depois da primeira menstruação, ela vá ovulando um de vez. O fato é que uma mulher de 35 anos tem óvulos de 35 anos. E um homem de 35 anos tem espermatozoides de dias de vida. E aí é a grande diferença em relação à idade e qualidade, tanto para a mulher quanto para o homem. E quando a gente fala de qualidade ovocitária, o que impacta tanto? Nós temos o óvulo, nós temos o espermatozoide, ele vai nadando, fertiliza esse óvulo, então gera assim um embrião. Digamos que a função reprodutiva do espermatozoide é fazer esse caminho, deixar essa carga genética, e é esse o trabalho do espermatozoide. Não é que ele não serve para nada, serve, a gente fala que ele percorre uma maratona considerável até chegar no óvulo. Mas o processo de receber esse DNA novo, de fazer a multiplicação celular, ajustes todos microbiológicos e divisão celular para formar um embrião, o grande maestro desta finalidade é o óvulo. E por isso o óvulo tem que ser um óvulo de boa qualidade. E hoje a gente interpreta a qualidade por 3 principais fatores, que é a idade, a genética e a epigenética, mas em si a idade e a genética nós não mudamos. E é por isso que a Ené vai conseguir explicar para vocês um pouquinho mais detalhado que hoje a idade em si ela impacta e impacta também alguns desfechos cromossômicos e genéticos. E aí isso altera um pouco o prognóstico da gravidez, principalmente após os 40 anos. Posso já complementar a fala do Natan? Acho que o Natan tocou um assunto muito interessante, né? Sobre a diferença da qualidade do gameta da mulher e do homem. Isso é um dos principais pilares para a gente entender isso seria a formação dos gametas. Qual que é a biologia por trás da formação dos gametas? O homem, a cada 40 a 65 dias, tem a produção constante do seu espermatozoide. Não para. A partir da puberdade, ele começa a produzir espermatozoides a sua vida inteira. Inclusive, não é à toa que a gente tem relatos de pais aí acima de 80 anos, né? Então, a produção em si, ela é constante. Diferente da ovogênese, da gametogênese, ou seja, da formação dos óvulos das mulheres. Nós mulheres, nossos óvulos foram formados quando a gente estava na barriga da nossa mãe. O que é muito, muito louco pensar isso, né? Então, eles foram formados nessa etapa de desenvolvimento quando a gente ainda era um embrião. E eles passam por diferentes estágios de divisão celular. Então, quando o bebê nasce, ele já nasce com, né, uma bebezinha, melhor,
uma menina nasce, ela já nasce com uma quantidade pré-estabelecida de óvulos. E essa quantidade pré-estabelecida só vai diminuindo ao longo do tempo, claro que é a partir da menarca aí que a gente tem uma questão mais importante de qualidade dessa produção dos ossos, mas eles param por diferentes fases de desenvolvimento. Então, começou lá quando era um embrião, parou o desenvolver. Começou na puberdade, né, a cada ciclo menstrual, para de desenvolver de novo. E esse óvulo só vai terminar a sua maturação de divisão celular quando ele é fertilizado pelo espermatozoide. Então, a gente está falando de no mínimo 3 paradas de divisão celular. E 3 paradas, a gente está falando de 20, às vezes 30, 40 anos que esse óvulo fica parado na divisão celular. Então, não é à toa que o mecanismo fisiológico do homem e da mulher é muito diferente em relação à produção dos gametas. E isso tem um impacto sobre a qualidade dele, que é um pouco que o Natan conversou com vocês, né? Sobre a qualidade do ócito. Então, pelo ócito ter algumas paradas de desenvolvimento, ele está mais sujeito a alguns erros genéticos que, se a gente comparar com os espermatozoides. E o principal erro genético que está relacionado à idade da mulher, que é a idade materna, seria a questão de aneuploidia. O que é isso? É quando a gente tem uma alteração cromossômica naquele óvulo, diferente do normal, do habitual. Então, a gente tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Ok, então a gente entendemos que está relacionado à idade, que tem uma probabilidade maior de causar erros genéticos. E por quê? Né? Por que entendi que essa parada de desenvolvimento do óvulo quando ele está na sua divisão celular. Quando o óvulo está na divisão celular, ou quando as células estão na divisão celular, elas estão literalmente dividindo, né? De 1 para 2. Com isso, o material genético também tem que se multiplicar e depois dividir. Então, justamente nessa divisão, quando os cromossomos, que são que a gente fala de unidade genética, nossas livrarias genéticas, vão se dividir, as fibras dos fusos e vários mecanismos vão se enrijecendo e perdendo sua qualidade. Devido ao tempo, devido a toda essa para de divisão celular que ocorre durante o ciclo celular. Então, isso tem um impacto aí em relação às aneuploidias, aos erros cromossômicos no óvulo, que vai acarretar também nos erros cromossomos no embrião, possivelmente. Então, só dando para vocês um overview, né, Natan falou bastante dessa questão, já tocou nesse assunto e eu quis aproveitar, porque, como vocês podem ver, genética e reprodução está muito ligado. E, na verdade, eu fui estudar um pouquinho mais disso porque, justamente, né, são tantos porquês que a gente tem, a gente acaba descobrindo alguns, claro que ainda tem muita coisa para descobrir. Muito interessante essa introdução de vocês, porque uma coisa depende da outra, né? São tudo junto e misturado. Por isso que quando eu idealizei o Gerando Amor, eu idealizei sobre doação de gametas, né? Seja óvulos ou sêmen, embriões, esse universo desses 3 protagonistas, e também genética reprodutiva, porque eu acho que a gente não consegue fazer uma coisa sem falar da outra, né? E eu comecei o Gerando Amor com psicólogas, porque eu também não entendo, eu não consigo imaginar a gente falar de um amor além do DNA sem a parte emocional. Então, o Gerando Amor, o 01, foi com psicólogas da plataforma, para a gente entender um pouco e depois começar com a parte um pouquinho mais científica, né? Enfim, aqui não é uma webinar científica, é um bate-papo. Quem tiver perguntas pode deixar no chat. Mas, assim, a gente tinha que começar um pouco para entender essa parte mais emocional para dar o start, né? Foi por isso que, propositalmente, a gente começou com as psicólogas, com os tratamentos complementares. E eu acho que, falando um pouco do que você estava falando aqui, deixando deu uma palhinha aqui, eu vou dar uma continuidade. Você é PhD em aconselhamento genético, né? A gente tem um webinar que fala sobre aconselhamento genético, tudo, mas não é todo mundo que viu,
não é um webinar, a gente tem uma live, né? Quando eu sorteio os aconselhamentos genéticos. Vamos tentar mostrar para o pessoal que por um motivo ou outro pode não ter assistido, essa tua visão do aconselhamento genético, a importância para o planejamento familiar, né, Anaê? Isso. Porque a gente, às vezes a gente não sabe como começar e a gente tem, por exemplo, muitas dúvidas sobre os testes genéticos, a gente não sabe interpretá-los, a gente tem medo deles, muitos, né? Então, eu acho que é até bom você falar um pouco para essas famílias que querem fazer e que não sabem o que é, entende? Bom, a genética em si, ela está muito ligada ao indivíduo de uma maneira geral. Eu costumo dizer que o ser humano é genética mais ambiente. A gente tem 50% de genética, a gente tem 50% de ambiente. Então, a gente parte do pressuposto da formação de quem somos nós como pessoas. A gente tem a nossa carga genética, que todas as informações que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, nossos antepassados, e a gente tem o meio que a gente está inserido. O que a gente come, o que a gente faz, as nossas crenças, as nossas culturas. Então, a genética está envolta de tudo isso. E o aconselhamento genético, ele, na verdade, é uma grande área de conhecimento que envolve a genética, desde o período pré-conceptivo, então, desde famílias que desejam ter filhos aí, a mesmo casais que têm uma doença genética e querem entender mais sobre doenças genéticas, né? Então, a gente atua em toda o ramo de conhecimento, desde o pré-concepcional, a mesmo até já em vida adulta, ou até mesmo doenças genéticas tardias. Então, é esse grande fase de atuação. E o aconselhamento genético em si, ele é a atuação nessa rama de conhecimento de passar a comunicação do conhecimento genético para as famílias, para que elas possam entender mais sobre o que se trata da doença genética, sobre o que se trata do mecanismo, sobre o que se trata de prevenção ou não dessa condição, ou mesmo tratamento. Então, vamos colocar aqui um exemplo mais de reprodutivo, né? Às vezes a gente está conversando com um casal que já tem uma doença genética. E ele quer saber se essa doença genética pode ou não ser transferida, né? A prole, o bebezinho, pode ter um risco maior de desenvolver essa doença genética. Se sim, ele tem um risco, por exemplo, de 50%, como, por exemplo, a doença autossômica dominante. Huntington, doença de Huntington. Então, ele tem um risco maior de desenvolver essa doença. O que a reprodução humana pode auxiliar ou não? Aí a gente tem que ver se dentro do nosso ramo de conhecimento, nas técnicas que a gente tem já estabelecidas, a gente consegue triar essa doença. Sim, conseguimos triar essa doença. Quais são os passos de triar essa doença? Não, a gente primeiro precisa de uma caracterização molecular. Então, o aconselhamento genético e esse profissional vai auxiliar todo esse... eu dei um exemplo, né? Todo esse caminho que, às vezes, para o paciente é muito obscuro, né? Não sabe qual passos tomar. Então, é justamente auxiliar e passar as informações para o médico, para o paciente, aí para tentar traduzir um pouco desse universo genético. Eu acho que é importante falar aqui, pessoal, que vocês que estão, as famílias que estão escutando, é como se fosse uma sessão de atendimento, é uma sessão, né? Que vocês A consulta. têm consulta, né? E esses profissionais especializados, eles vão falar conosco sobre tudo isso que é difícil de entendimento, mas de uma forma mais clara, mais assim, tranquila, né? Com uma linguagem que a gente possa entender melhor. Então, acho que isso aí faz toda a diferença também, porque às vezes a gente vai para um lugar e não entende muito bem. Então, essa é a maneira de individualizar o tratamento de vocês. Vocês, por exemplo, que ganharam e que vão ganhar agora, outra família que vai ganhar, é uma forma de vocês entenderem todo o processo e individualizar, né? O tratamento em si. Isso que eu acho cada muito... caso tem que ser muito bem avaliado, assim, de um modo geral, né? A gente tem que entender aquela família, entender qual o doença que a gente está conversando, qual aquele risco, porque eu costumo dizer que teste genético, ele tem sim o seu benefício, mas ele tem que, o que eu quero procurar com ele? Tem que ser, tá muito bem
baseado no que a gente na individualização desse paciente. Então, tudo tem que ser realmente pensado de acordo com aquele caso. E claro que os médicos sempre auxiliam em relação a toda essa caminhada. A gente, na Felicitar, trabalha em equipe. Então, isso que eu acho bacana colocar. A gente sempre tem essa conversa de ambos os lados. Temos uma pergunta aqui. Meu marido é adotado e a mãe biológica dele morreu da doença de Huntington. O aconselhamento genético consegue ajudar esse caso? Sim. Sim, seria interessante você... não, o marido... não. Então, nesse caso, ele pode passar, assim, por aconselhamento genético, mas eu precisava entender um pouquinho mais sobre quais informações que tem em relação a isso, mas, de um modo geral, tem que passar em consulta, para a gente ver aí. Só para talvez explicar, voltar um pouquinho, voltando para como nós somos constituídos, né? O homem nós temos cromossomos, então, imaginando uma enciclopédia, nós temos uma enciclopédia com 46 volumes, né? O homem é 46XY e a mulher é 46XX. Então, lá nos exames, Karina, inclusive agora passou a ser obrigatório nas doadoras, tá? Só eu estou jogando lá. O cariótipo do casal, tá? O cariótipo da mulher, tá? Então, isso já faz parte da nova normativa da Anvisa, que toda doadora tem que ter cariótipo, né? Então, então o cariótipo vai dizer se aquela pessoa tem uma composição cromossômica normal. Seguindo a questão cromossômica, cada cromossomo, imagina que a enciclopédia cada volume tem milhares de páginas, que são os genes. Então, a doença genética. Então, existem doenças que dizem predisposições genéticas, que daí é uma dessas páginas que encontra com uma outra página igual no cônjuge e vai, talvez, né, dar a geração de uma criança com algum problema, né? Então, esse perfil que nós estamos falando de aconselhamento genético, né? Então, tem doenças do cromossomo e tem doença do gene, né? Então, mas o exame básico, genético, que todos podem fazer, né? Tecnicamente falando, Karina, porque os outros exames, às vezes, são mais específicos, o cariótipo. O cariótipo vai dizer se eu tenho ou não uma composição cromossômica normal. A maioria das pessoas tem composição cromossômica normal. Às vezes tem uma alteração, uma deleção, algumas alterações que podem, eventualmente, dar problema. Então, voltando, o exame que você faz, para começar, seria o cariótipo. Até pelo fato, porque assim, ó, também acho que a compreensão e a entender o processo de que a gente enfrenta quando vai para uma clínica de reprodução assistida, ainda mais com as informações que nós temos hoje em dia, que não acho que a informação é inútil, a informação ela é útil e nos empodera, mas também nos desespera caso a gente não utilize com sabedoria. Eu quero só mostrar um exemplo para vocês no bom sentido. Quantos de nós estamos indo para uma clínica de reprodução assistida? Mas quando a gente se compara também com alguns colegas, amigos ou nossa família que não precisaram passar, então a gente já é minoria. Vamos lá. 15% da população mundial em torno vai precisar de ajuda para engravidar. E aí que a gente vai atuar. Beleza. E dentro dessa porcentagem, uma grande maioria deles, a grande maioria irá engravidar sem o aconselhamento genético. Porque por sorte, por Deus ou por alguma justificativa maior, a seleção natural, tanto para desbalanços cromossômicos ou mutações genéticas, não condizem com a vida, com exceções de algumas. Então, assim, não é que não seja importante, é muito importante, e hoje cada vez mais a gente associa para algumas doenças mais raras, mas a gente às vezes acontece algo que aconteceria naturalmente e a gente desespera. Então, acho que a nossa função como profissional de vocês também é orientar. E vocês procurarem um profissional que consiga manter esse balanço muito estável. Porque se a gente for só viver de exame e de aconselhamento e o que poderia ser feito, não deixei de fazer aquilo, a gente pode despirocar um pouco. Isso eu estou entrando no lado um pouco psicológico, sim, porque a Anaê, ela enfrenta diariamente doenças muito difíceis. Doenças que praticamente não existem. Existem, às vezes, 1, 2, 3
5, 10 casos descritos. Então, você vai no raro do raro do raro. Raras, né, Natan? Temos que estar preparados. A gente tem que, a gente tem que inundar de informações. O pai comentou agora, exatamente, são tantas informações dentro de um cromossomo, as bases cromossômicas que podem ser feitas, todas as citocinas. Então, a imensidão de doenças que poderiam existir. Então, voltando um pouco só para fechar isso, é importante o aconselhamento, ele hoje está de mão dada, a gente enfrenta a gente tem muito caso em comum, as empresas que têm nos auxiliado. Eu agora com a Anaí, a gente teve uma paciente em comum que o caso dela é lindo. Na verdade, a história é difícil, mas a gente está acho que agora vai dar certo. Resumindo, ela teve um aborto, a gente pediu exames, descobriu uma translocação, a gente viu que dá jeito, sugerimos uma terapia específica para ela passou para aconselhamento genético, mas mesmo assim, por isso que tem que ter a indicação. Eu acho que a grande chave do sucesso, cara, é indicar com respeito e com seriedade, e claro, daí a gente vai cada vez mais. Mas só para vocês entenderem que é muito grande esse tema e por isso que estamos aqui também, né? Individualização sempre, né? Tem outra pergunta da Graziele. Mulher que desconhece a origem paterna, já fez cariótipo e nada apareceu de comprometimento. Seria interessante ainda o aconselhamento genético? Tá certo. Deixa eu só voltar antes na pergunta da Gabriela, que tá antes, né? O meu marido é adotado e minha mãe biológica dele morreu de doença de Hunt. O conselho genético pode ajudar? Eu digo que o aconselhamento genético é bom para o entendimento geral, né, do que a genética pode nos trazer, mas nesse contexto do marido dela, como a mãe biológica, né, ele até não tem essa questão de informação, é difícil a gente conseguir atuar nesse caso aqui específico, só para aclarar essa questão. Agora, respondendo a Graziele. Uma coisa, outra coisa. Tá, Graziele? É um pouco do que o pai comentou em relação a que quando a gente olha no cariótipo, a gente está vendo conteúdo cromossômico de um indivíduo e não conteúdo gênico de um indivíduo, tá? Então, de um modo geral, que bom que já fez o cariótipo e temos um cariótipo normal. Então, isso quer dizer que nada apareceu no cariótipo, isso quer dizer que no teu cariótipo, a princípio, está normal. Sabe o que eu acho Então, legal, Mi? Você explicar um pouquinho para elas a diferença. Porque assim, gente, o cariótipo normal não quer dizer que a pessoa não vai ter doença. Isso é. Ou doença, ou filho, que vai morrer de alguma coisa. Porque as doenças cromossômicas, a gente pode evidenciar algumas. Por exemplo, a gente consegue identificar síndrome de Down, Edwards-Patal, Klinefelter, síndrome de Turner, entre outras síndromes cromossômicas. E isso são as mais conhecidas e você já deve ter ouvido uma outra. Agora, vocês não estão ouvindo a gente falar de autismo. Também autismo é um outro é muito complicado, que é multifatorial na sua genética. Né? Vocês estão ouvindo a gente falar de alguns outros tipos de câncer, fibrose cística, fenilcetonúria, é completamente diferente. Então, o cariótipo é uma boa pesquisa? Claro que é uma boa pesquisa. Mas a gente não sabe, teoricamente, o que pode acontecer. É como se você visse um iceberg. O cariótipo é aquela ponta de cima. Tá tudo bem. Agora, existe uma grande informação ali embaixo que nós não sabemos ou não chegaremos até lá. Então, senão, todo mundo iria passar por um aconselhamento genético. E não é o que acontece, né? Então, acho que a Ana pode explicar para vocês um pouquinho melhor desta questão, porque daí fica um pouquinho mais compreensível quando fazer ou quando é preciso ser feito. E eu achei legal, Natan, voltar um pouquinho. Obrigada, Natan, porque realmente, às vezes, a gente... É a sensação que a gente tem, né? Os testes genéticos hoje têm uma complexidade grande. E às vezes a gente faz um teste e acha que já tem a genética resolvida. Mas, infelizmente, não. É o iceberg que o Natan comentou. Então, o pai também comentou um pouquinho sobre a questão gênica e questão cromossômica. A gente tem que, se ficar isso claro para vocês, eu já fico feliz do nosso webinar, e acho que já vai um super conhecimento para casa. A questão cromossômica, realmente, nossa livraria genética, a gente tem 46 cromossomos, que seriam 46 livros. Então, se eu tivesse 46 livros aqui, eu ia organizar
2 livros de cor vermelha que corresponde ao par 1. 2 livros de cor amarela que corresponde ao par 2. 2 livros de cor azul que corresponde ao par 3. Então, imagine aqui na minha estante todos esses livros. Se eu pegar esse primeiro livro, de cor vermelha, abrir e folhear e contar para vocês um capítulo, eu estou contando um pedaço que está dentro do cromossomo, que está dentro do capítulo, de uma história. Então, eu vou dar informações para vocês imaginarem essa história. E essas informações que, sim, a gente traduz o conteúdo gênico. Ou seja, livro, cromossomo, e capítulo de livro, gene. E por que capítulo de livro gene? Porque a nossa informação genética, ela é codificada. A gente tem um código, literalmente, que ele é traduzido pelas nossas células até a gente formar as proteínas e tudo, nossa constituição física mesmo. Então, existe um processo de tradução, mas o código genético, por isso que a gente diz código genético, está em letrinhas de um livro, se a gente fosse colocar assim. Então, o cariótipo, como você fez, Graziele, é aquele exame para ver se a quantidade de livros que eu tenho na minha estante é de 46 ou de 47. Eu já nem esperaria que fosse 47, mas, às vezes, em alguns casos, pode até ser. De 45, pouco provável também, em alguns casos ainda pode ser, mas a gente precisa realmente entender que seria pouco provável. Por que eu já falei pouco provável? Porque se fosse uma alteração de um livro importante, você já teria características dessa alteração. Então, o cariótipo realmente, ele detecta alterações, mas que numa população que já passou aí, já está em idade reprodutiva, é menos provável que eu encontre uma alteração. Diferente de, por exemplo, se a gente tivesse uma paciente que tivesse tido, por exemplo, uma perda gestacional. Uma perda gestacional, um aborto. Então, a gente sabe que mais de metade dos 50% a 60% das causas de aborto são erros cromossômicos. Aí sim, então porque aquele erro cromossômico foi tão grande que ele não impediu do bebezinho desenvolver e conseguir seguir o desenvolvimento. Então, normalmente, quando a gente fala de erros cromossômicos, são erros, alterações cromossômicas, são alterações realmente bem presentes, a gente vê o fenótipo, né? A gente vê as características bem marcantes. Olha, para quem não entendia antes, está aqui uma aula, viu? Ó, a Grazi está aqui, ó, só no aplauso aqui que eu estou vendo, com as mãozinhas para cima aqui, ó. Que bom, que bom. É muita informação, realmente. Chega a estar sem fôlego aqui. É bastante informação. Ainda bem que vocês estão aqui conosco para clarear tudo isso, sabe? Porque 70% das pessoas que estão conosco aqui estão entrando nesse universo. 70%. Só 30% já são macaca velho, que nem eu, entendeu? Um macaco velho. Então, assim, Fala, doutor. Só reforçando a questão a maioria das manifestações cromossômicas, elas são manifestadas, né? E que, efetivamente, uma causa importante de abortamento é a alteração cromossômica. Então, nós estamos entrando num determinado capítulo, às vezes tem pacientes que abortam, às vezes abortam mais uma vez. Nós até vamos falar um pouquinho sobre trombofilia, que é uma das coisas que a gente está pensando em falar um pouquinho mais para frente, né? Mas, Karina, do ponto de vista de causa, a causa genética, cromossômica, é muito mais importante, muito mais comum, por exemplo, do que as trombofilias, só para entender. Então, dentro das causas de abortamento, o que é abortamento de repetição? Quando você tem 2, 3 abortos, né? Então, quando você tem um abortamento de repetição, uma das causas importantes realmente é a alteração cromossômica, né? Então, eu acho que a gente está entrando agora um pouco num outro capítulo, que o aconselhamento, né, entender essa questão genética cromossômica, ela é importante também para esse outro capítulo que a gente vai estar conversando mais daqui a pouquinho, né? É um passo de cada vez. É uma informação a cada momento para vocês administrarem. Graças a Deus, o nosso grupo, que é o exclusivo para o Gerando Amor no WhatsApp, depois que a gente fala tudo aqui, eu ainda sigo, né, alimentando as famílias com os assuntos que a gente abordou aqui, para que isso tudo fica
tudo fique bem claro, assim, né? Nós temos todos os perfis de pacientes aqui, né? Todos não estão ao vivo, porque, enfim, tem muitos motivos, né, pelo qual não podem estar sempre, mas fica gravado, elas escutam, as famílias, e eu acho que é isso, a gente está desbravando o mundo da reprodução assistida, né, para que vocês consigam, aos pouquinhos, se familiarizando e trazendo essa informação para a jornada de vocês. Né? Eu estava falando no começo do webinar que amanhã é dia 1º de fevereiro, tá? Amanhã entra em vigor a Anvisa, né? A Anvisa deu aí o ok para uma nova RDC. Agora, os nossos especialistas vão explicar melhor o que é uma RDC, porque essa foi aprovada para doadores de óvulos e de sêmen. E um dia antes a gente está falando com vocês, né? Então, isso é muito bacana, assim, para a gente falar um pouco sobre essa nova exigência que reforça, com certeza, a segurança, né? Genética para a seleção desses doadores que nós estamos tanto falando, né? No decorrer desse mês. Isso. A RDC também, doadores, mas a RDC, cara, então o que é a RDC? Vou voltar. A RDC é uma série de normativas que a Anvisa impõe, vamos dizer, é uma normativa, e que essa normativa, todas as clínicas de reprodução, norte, sul, leste, oeste, aonde que ela quer que esteja, no Brasil ela tem que cumprir. Então, a última RDC é de 2020. De tempos em tempos, essas regras são revisadas, né? Então, o que aconteceu nessa nova RDC, que foi publicada dia 26 de dezembro e vai vigorar a partir do dia 1º de janeiro, perdão, 1º de fevereiro, né? Então, há algumas coisas em relação do funcionamento, qualidade em relação a como que o funcionamento deve acontecer na clínica, né? Alguns parâmetros de qualidade que eles estão reforçando, que é bem interessante, inclusive nessa nova RDC, mas em relação à doação e recepção, quem normatiza isso, Karina, é o próprio CFM, naquela resolução que foi o ano passado, né? Que a doação era anônima, sempre foi anônima, principalmente de óvulos e espermatozoide, e a partir da última resolução, poderia ser de doação, recepção entre parentes, de 1º, 2º, 3º até 4º grau. Isso abriu, então isso é uma normativa do CFM. A Anvisa disse, essa normativa tem que ser cumprida. O que a Anvisa pediu? Olha, além de toda a parte clínica, alguns exames sorológicos, hepatite B, hepatite C, isso já fazia parte, HTLV, as sorologias elas têm que ser refeitas, e ela adicionou o cariótipo, né? Então, tem que ter um cariótipo normal e um negócio chamado traço falciforme. A anemia falciforme é uma anemia que pode ser mais grave, e você pode ver se você tem a tendência de ter essa anemia, resumindo, né? Então, busca o traço falciforme. Então, essa foi realmente duas diferenças da última RDC, tá? Isso para toda doação de óvulo ou espermatozoide, tá? Então, essa é a nova normativa, né? As outras questões em relação à seleção de doação, ela continua sendo tudo válido de antes, né? Ela só adicionou esses 2 detalhes a mais que são importantes, principalmente a história do cariótipo que a gente estava falando, né? Para você não ter o risco de eventualmente ter um problema. Foi? Vai. E só complementando a tua fala, e exemplificando que a gente falou, né, um pouquinho do papel da genética aí. Então, ela agora foi, né, a resolução que colocou a importância do primeiro teste genético, que seria o cariótipo, dessa primeira triagem, que é uma triagem que a gente diz que é indicada quase todo casal. Então, o cariótipo, que é aquela figura dos cromossomos que a gente espera que seja o cariótipo normal, 46XX, 46XY. Mas, por mais que a gente espera isso, às vezes a gente pode ter alguma surpresa. Uma surpresa seria uma alteração cariotípica, por exemplo, uma translocação, vamos colocar um caso real para tentar simplificar para vocês. Quando a gente tem uma alteração cromossômica, dependendo da alteração, não todas, né, a gente aconselha passar em aconselhamento genético, por quê? Dependendo da alteração, sim, eu tenho risco para uma condição
cromossômica estar em risco aumentado, digamos assim. Por exemplo, síndrome de Down. Se eu tenho uma alteração no cariótipo, de uma determinada alteração, eu tenho sim um risco maior para produzir um óvulo com trissomia, que vai gerar um embriãozinho com uma trissomia do 21. Então, por isso que, no caso, na RDC, eles colocaram essa importância de fazer o cariótipo, para ver se, para algumas condições cromossômicas, a gente tem um risco maior ou menor. É importante dizer aqui que todos nós, como humanos, temos riscos de ter condições genéticas. Não é porque eu tenho um cariótipo normal que eu vou ter um embrião também normal. Não, não. Infelizmente, não. Eu posso ter um cariótipo normal e produzir um óvulo normal, e isso está relacionado principalmente à idade do óvulo, a qualidade do óvulo, que o doutor Natan colocou aqui também. Mas eu também, dependendo da minha idade, tenho risco sim de ter um óvulo com trissomia, mesmo sendo um óvulo jovem. Então, esse risco, primeiro, ele sempre existe, mas ele pode aumentar ou ser de acordo com a população normal, quando a gente tem um cariótipo normal. Eu acho, as famílias tentantes, eu particularmente acho ótimo, né, tudo isso, porque reforça, como eu falei, a segurança, né, para todos. E, por exemplo, os laboratórios de reprodução humana, doutor, eles têm que estar tudo apto com as exigências para que continuem funcionando, né? Porque se não estão, eles não vão fechar, ela é muito né? vigente. Isso é uma coisa boa, né? Todo o laboratório, eu acho que todos nós, chama-se vigilância sanitária. Quem passa, tem um agente da vigilância sanitária, passa todo ano, com certeza, e vai checar faz um checklist lá, né? Então, para você ter o alvará de funcionamento, o alvará sanitário, você tem que estar cumprindo uma série de normativas. Essa que é a RDC, Karina. Então, quando a pessoa da vigilância vem para a clínica, olha, eu tenho essa RDC e gostaria de ver como que vocês estão cumprindo. Então, existe toda uma infraestrutura, né, Karina, para você ter um laboratório funcionante, as coisas funcionando, cultivo de célula, cultivo de óvulo, cultivo de embrião. Quer dizer, você tem realmente que ter uma infraestrutura adequada, tá? Então, mas só entender que para você ter um laboratório ou uma clínica funcionando, você precisa ter alvará sanitário. Para ter alvará sanitário, eu tenho que estar cumprindo a RDC. Exatamente. Senão fecha as portas. Certo? E ela se renova de ano em ano, né? Quem trabalha com vigilância sanitária, quem trabalha com essa área, sabe como que a vigilância atua. Por isso, famílias, eu falo todos os dias com vocês no WhatsApp, aqui nos grupos, enfim, a importância de a gente achar uma clínica séria. Uma clínica é o primeiro passo. Vocês que estão começando nessa jornada, né, muitas de famílias que estão começando, tem lives das clínicas, dos bancos de óvulos, dos bancos de sêmen. Diariamente eu passo para vocês, né? Porque, assim, é muito importante a gente saber onde nós estamos entrando, né? E tem que estar tudo ok, não adianta. Está tudo ok, para nos dar essa segurança, né? Porque eu tive um caso agora, recentemente, de uma moça em BH, que disse para mim que a doadora era jovem e que não é agora, de um mês para cá, faz um tempinho, mas que ela questionou para a clínica sobre o cariótipo e falaram que não iam fazer porque a doadora era muito jovem. Hoje, graças a Deus, já é obrigatório esse cariótipo. É que não era até essa RDC, só para entender, realmente não era. Então, não era uma obrigação. Apesar de já há alguns anos toda doadora fazer o cariótipo, do ponto de vista de normativa, ela não era uma obrigação, tá? Então, ela tinha que ser jovem, tem que ser 37 anos. Ela 35, passou para 37, né? Quanto mais jovem, melhor a qualidade do óvulo, né? Essa questão que a Ana falou, né? Então, a gente só pode pegar óvulo de pacientes jovens, rígidas, sem problemas, né? Vamos lá, eu vou voltar um pouco, né?
Mas, tecnicamente falando, até essa RDC não era obrigatório, por mais que fosse sugerido que se fizesse. A gente sugeria, a gente sempre viu como boas práticas. Como boa prática. Mas é complicado, tá? A gente não quer expor ninguém, falar. A nossa clínica, há muito tempo atrás já começou. O pai implementou isso há mais tempo e a gente sempre achou que era o mínimo, né? É a primeira coisa, né? Hoje existem outros painéis, daqui a pouco vai ser agregado, por exemplo, agora foi agregado a anemia falciforme. Poxa, legal, um traço a mais, algumas outras descobertas, a nossa população não é uma população que é tão afetada, mas hoje já com a miscigenação acabou que tem bastante, então vale a pena também fazer, né? Está nas nossas mãos, a doação de óvulos está virando uma prática um pouquinho mais comum, né? Mas ainda a gente está nos luz de outros países em questão de doação. Eu queria conversar com você antes de a gente entrar para a trombofilia. Como é que muitas pessoas aqui, aliás, quem está aqui precisa de um óvulo, ou de um sêmen, ou de um embrião para ser pais ou mães, né? Como que funciona a ovodoação, a ovorecepção na clínica Felititá, em Curitiba? Uma coisa eu queria saber, bem pontual mesmo, para vocês explicarem. E embriodoação, se vocês têm embriões excedentes, porque tem um pessoal aqui que está querendo adotar um embrião, tá? Então, a gente está aí na busca de saber um pouquinho sobre a embriodoação. Como é que funciona aí com vocês? Basicamente assim, cara. A gente segue alguns protocolos, a gente acabou criando nossos protocolos de segurança, tá? Durante a pandemia, a gente não estava fazendo mais ciclos de doação da própria clínica, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, era um corona, era um bichinho que ninguém sabia que ia findar, enfim, a gente suspendeu o nosso nacional até então. No meu regresso lá da Espanha para cá, eu consegui trazer algumas coisas que eu aprendi com eles também, né? E a gente voltou a toda, já fazendo com a questão de variação fenotípica, a gente bate a tipase sanguínea, temos o cariótipo, além de toda a sorologia, histórico pessoal, não pode ter histórico reprodutivo ruim, como aborto de repetição, por exemplo, ou alteração no útero, ou seja, a nossa doadora, a gente compreendeu que deve ser um pouco mais selecionada, porque até quando a gente comparava a nossa taxa de doação do Brasil, quando comparado a alguns outros países, a gente perdia um pouco, e eu acredito que seja na seleção. Então, a gente acabou agregando um outro perfil de seleção. Hoje já existe uma lista de espera, né? E a questão a adoção de embrião, também temos alguns disponíveis, mas a gente não é assim, vem, tem um embrião. A gente quer saber quem é a pessoa, a gente vai seguir e procurar um maior match possível, como, por exemplo, a tipagem sanguínea é uma coisa que a gente tem seguido. A gente acha que é bastante importante para o casal também, né? Mas, assim, tudo é viável desde que a gente tenha uma indicação formal para que isso aconteça. A doação de óvulo, a doação chamada compartilhada, Karina, é o modus em que um casal, às vezes com dificuldade em engravidar, de preferência, geralmente por alteração do homem, então a mulher não teria uma alteração, então geralmente a doadora de óvulo, ela vai produzir uma quantidade de óvulos para usar com o sêmen do marido, tá certo? E vai ceder os outros ovos para doação. Então, essa é a fonte mais comum de doação, aliás, é a forma como as coisas devem correr no Brasil. Essa nova normativa agora do CFM abriu a porta para você dizer, a irmã pode doar, a prima pode doar. Então, era uma porta que estava fechada até muito pouco tempo, né? Então, só que quando você faz a doação conhecida, que nós estamos falando, então, sempre o doador sempre foi anônimo. E continua sendo. Continua sendo. A não ser nesses casos de... Né? Então, sempre é anônimo. Então, quando você tem uma doação possível, conhecida, que seria a irmã, por exemplo, de doar, o que é importante? Tem uma parte psicológica, Karina, na doação e na recepção, que é muito, muito importante. Nem todo mundo que não vivencia a dificuldade de engravidar compreende aquilo que a doador, aquela pessoa que está precisando tem. Então, às vezes, eu já vivenciei essa experiência de ter na clínica a paciente ter 2, 3 irmãs,
e o marido não concordar, por exemplo. Porque vai ser primo, e como é que eles vão se dar? Então, sabe, Karina? Então, quando você faz a doação anônima, tem algumas questões, quando você faz a doação conhecida, aí é fundamental o aspecto da psicologia, tem que estar com a psicóloga atrás para você compreender esse processo. Então, quando a gente entra nessa seara, né, nessa área da reprodução em que está havendo doação e recepção, a gente precisa ter o aspecto psicológico. Aliás, também, inclusive, parte das normativas ser feita passar por uma avaliação psicológica para estar fazendo o procedimento de uma maneira mais tranquila, né? Então, essas são algumas fontes de óvulo que a gente está conversando, né? Maravilha. E quanto é a média de duração de espera? Eu tenho duas perguntas aqui que botaram no nosso grupo. O tempo na clínica de espera, aproximadamente, e depois tem outra. Mais ou menos 6 meses. É. Até porque quando a gente consegue uma doação, a gente tem que esperar a famosa quarentena, e aí, batendo a quarentena, a gente abre mão de uma possível doação. Então, o óvulo que a gente está doando, sei lá, o óvulo que a gente coletou agora em janeiro vai estar disponível ali em junho, se você for seguir estritamente. Então, isso é uma coisa que a gente também tem batido em relação à Anvisa, tentando mandar umas cartas para tentar acelerar esse processo. Às vezes, não é nem a ausência de óvulos, é a ausência da quarentena. E, claro, como ainda o Brasil é um país que se doa um pouco menos do que se consome, no sentido de pessoas que querem doar, a fila acaba aumentando um pouquinho mais, né? Mas mais ou menos 6 meses, né? Perfeito. A Grazi perguntou aqui, ó. Depois eu tenho uma aqui, tá? Soube que vocês possuem o programa Servir. Desde quando ele existe? E em relação... Ela deve ter visto a nossa live, a Grazi. E em relação à doação dentro da família, reduzem qual porcentagem o investimento no tratamento? Tá. A questão da redução do custo em função da doação de órgão é uma questão que tem que ser conversada bem, porque tem que ver se isso é válido, tá? O Servir dentro da própria clínica, nós criamos um programa para viabilizar o procedimento em paciente que tem um baixo poder aquisitivo, né? Então, um obstáculo financeiro, uma barreira financeira. É uma barreira financeira. Obrigado, Karina, foi muito gentil. Eu tive a barreira financeira, doutor, eu sei bem o que é isso. Mas o que acontece? Então, a paciente tem que ter alguns critérios para estar sendo incluso, clínicos, o marido também, né, o companheiro, e tem alguns aspectos, então, físicos, tem os psicológicos e tem a questão financeira. Então, existe uma comissão da enfermagem, são 3 pessoas ou 4 pessoas dentro da clínica que nos ajudam a definir qual pessoa vai ter acesso a esse determinado benefício, né? A palavra servir é exatamente isso. Nós, enquanto instituição, entendemos que é importante, sim, dar uma parcela do nosso tempo, da nossa dedicação, para a população que tem a dificuldade em adquirir isso. Então, faz parte do nosso DNA. Nós temos um serviço de residência que trabalha conosco há muitos anos. A gente sempre teve essa ideia de estar compartilhando conhecimento, né? E a questão do servir também. A gente tem, há alguns anos, já esse programa dentro da própria Felicitar, tá? Então, essa pergunta que ela fez em relação à pessoa da família doar o óvulo para tentar minimizar a questão de custo, como se fosse uma doação, que é o que ela está perguntando, primeiro tem que ver se essa pessoa, quando você vai fazer uma doação, ela vai ter que ser estimulada a ovulação, né, Karina? Então, é um processo que envolve bastante a pessoa que vai fazer, então, teria que ver se é possível essa pessoa ser doadora. Começa por aí, né? Então, tem que fazer uma avaliação clínica, ginecológica, né? Todos esses exames que a gente conversou, para ver se seria possível essa pessoa da família doar o óvulo, né? Lembrando que é doação até 4º grau. Grazi, já sabe, liga para a clínica, marca uma consulta. Vocês fazem atendimento online também, mas eu acho que a Grazi está em Curitiba, se eu não me engano. Então, assim, não, agora, onde é que tu tá? Bota aqui, Grazi.
E eu tenho outra pergunta aqui, ó, mas vai te informar, porque hoje em dia a gente encurta caminhos, a gente vai atrás dessa clínica ideal, né? Karina, como fica a situação de óvulos de uma doadora congelados há 2 anos na clínica? Como saber se a clínica fez o cariótipo com a doadora? Falando, né, voltando ao que a gente estava O falando. cariótipo se faz antes da doação. Ou Antes. fez ou não fez. Dificilmente se viu? conseguir. Assim, daria para fazer? Daria. Você tem que ligar para a doutora, ó, só faz um cariótipo. Faz e o manda. cariótipo, exato. Né? Mas, sei lá, um desastre agora, hein, mano? Se a doutora morreu, você não vai saber. Entendeu? Então, assim, ou faz ou antes, ou você pergunta antes, você trabalha com cariótipo aqui? Não. Então tá. Então, a partir de agora é lei, né? Agora tem. Agora não é. Olha isso. Boa pergunta foi. Eu também não sabia disso. Bom, a gente está sempre aprendendo. Olha, a Grazi é de Campo Largo, no Paraná. Deve ser perto aí de Curitiba, né? Sim, é a cidade vizinha. A questão do banco do óvulo, doação compartilhada. A doação compartilhada é quando a paciente que vai produzir uma quantidade de óvulos, ela doa determinada quantidade para a clínica e usa, por isso que é compartilhada, né? Ela usa parte dos óvulos para ela mesma. É só para entender o que é a doação compartilhada. Para entender um pouco mais de doação, gente. Para entender um pouco mais de doação, como é que funciona toda essa questão de doação, né? Quem está procurando doação? A pessoa que não conseguiu, por algum motivo, ter seu próprio óvulo. Tá, ponto. Da onde que vem esse óvulo? Até hoje, a gente não tem terapia de rejuvenescimento ovariano, que vai fazer vai retroceder no tempo, a gente ainda não conseguiu dominar as células-tronco na reprodução assistida, então, qual que é a melhor terapia para conseguir engravidar? Um óvulo mais jovem. Mas até então, nós não aprendemos a voltar no tempo. Então, a gente usa óvulos de pessoas mais jovens. Ponto final. No Brasil, a gente não pode evidenciar uma compra de óvulos. E você não pode recompensar, fazer uma estimulação. Porque quem já passou por um processo de fertilização in vitro sabe que não é tão fácil igual, por exemplo, coletar um sêmen. Existe indução, existe hormônios, isso acaba incomodando. Então, no Brasil, são dois métodos praticamente únicos que existem. Um deles, que é você se decidir doar óvulo como se fosse uma doação de órgãos, e você quer doar para ajudar outra pessoa, isso tudo bem, acontece, mas não muito no Brasil. E a segunda parte é quando a paciente tem que fazer um tratamento e identifica que pode ajudar outra pessoa. Então, a doação compartilhada, ela fica mais barata, não é que alguém está comprando e tem que cuidar com isso, tem que cuidar muito bem com isso. Na verdade, você está ajudando outra pessoa com óvulos e essa pessoa acaba também que ela te ajuda no seu tratamento porque é como se você estivesse fazendo uma indução para ela. E é por isso que vira a questão compartilhada, mas de forma anônima, daí existe a clínica no meio. Então, tem que cuidar muito, gente, até, desculpa, assim, a questão de negociação. Eu tenho uma amiga aqui que pode dar para vocês. Não é bem assim, às vezes a tua amiga também não, sabe, é um processo que ela não pode. Claro que envolve questão financeira, e isso é muito importante, muito importante. Mas também não é apta para ser basicamente um doadora. negócio. Por exemplo, eu apresento uma amiga, você me dá 50% de desconto. Nós, na Felicidade, não trabalhamos assim. A gente trabalha com doação, toda semana vem paciente conversar com a gente. E aí, hoje em dia a gente tem selecionado muito bem por todas as questões. Ética, moral e também querendo proporcionar melhores desfechos perante as nossas doações, tá, gente? Isso a gente pode levar muito tempo conversando, mas é isso. Não pode evidenciar um negócio. Ficou claro? Eu vou interromper um pouquinho o fluxograma da nossa conversa, que eu vou ter que sair, gente, que aqui já está Você está madrugando. dispensada, minha doutora. Obrigado, viu? Oi, querida, amada. Mas foi um prazer. Vou te chamar para falar de CGT e PGTA ainda, hein? Será um prazer, será um prazer. É isso aí. Não me escapa. Será um prazer. Eu adoro outra... conversar um pouquinho e espero ter contribuído um pouco aí para as famílias. Fica meu abraço para a Graziele, que é ali do nosso estado, pertinho aí. Campo Largo é lindo. Um abraço e deixo vocês. Tchau, gente. Beijo, meu amor. Valeu. Beijo. Boa noite aí, viu? Nessa cidade ensolarada. Tá frio. Oi. Tá friozinho. -1 fez hoje.
Oh, meu Deus! Ah, mas tem muito sol aí, mesmo no É frio. gostoso, é gostoso. Tchau, Eu Yanaí, até ia obrigado. passar um videozinho, ia passar, posso até passar, que tem imagens lindas da Espanha, porque sempre, toda semana, tem uma ou outra que entra, né? Porque como fica gravado, eu não vou negar para uma pessoa que precise de informação. Então, sempre eu gosto de passar o vídeo da nossa trajetória, minha e do Pedro, que é rapidinho, e tem imagens lindas da Espanha, de Valência. Mas aí agora a Ianaê saiu, então Não, depois agora você vamos passa. continuar. Vamos continuar, porque o papo está bom aqui. Bom, mas vocês entenderam essa questão, porque é uma questão que é difícil mesmo, e é questão da nossa cultura, nossa legislação, e tem que cuidar bastante com isso, gente. Não estou falando aqui o que é certo e o que é errado, mas existem algumas coisas que a gente tem que respeitar. E evidenciar a compra ou a troca, literalmente material, ou beneficiando o dinheiro em si, é complicado. Porque a gente tenta seguir a questão de doação de uma maneira mais homogênea, sabe? Ajudando uma pessoa aqui e uma ajudando a outra, por isso doação compartilhada. Na verdade, uma está ajudando como que pode. Não basta querer ser doadora, a gente precisa ser apta, né? Não pode, é que nem receber óvulo, não basta querer, tem que poder. Obrigado. Tem que poder no sentido clínico, no sentido psicológico, né? Então, clínico, psicológico, para você poder tanto doar quanto receber. Eu acho que, E nós, né? receptoras, eu digo porque eu sou receptora, é bom isso, né? Porque a gente tem que ter essa segurança, né? Isso aí não adianta qualquer pessoa vai ser doadora, não, a gente tem que ter essa certeza que a clínica cuida para ser doadoras e vamos gerar, né? Que uma vai ajudar a outra, né? No caso, eu vou ajudar ela porque tem uma barreira financeira, ela vai me ajudar porque eu estou sem óvulos, né? E eu acho que é isso que funciona muito bem aqui no Brasil. Tá ali no chat. A doação de óvulo, ela é anônima. Na resposta ali da pergunta se é uma família B, né? A doação de óvulo no Brasil é anônima. Ela abre a exceção, Karina, para primeiro, segundo, terceiro grau, tá certo? Então, essa pergunta, a doação não pode ser de uma pessoa para outra. Essa eu acho que está perguntando ali. Então, não. No Brasil, não é possível você fazer desta forma. No Brasil, a doação sempre é anônima, Com né? exceção do Sim, quarto até quarto grau. com exceções, exato, mas ela tem essa questão do anonimato. Ela ainda é anônima, vamos dizer, ela é anônima com exceção. Eu não sei se entende, né? Tá certo? Exatamente. E uma coisa que é bom lembrar, pessoal, é que se a gente leva essa amiga, mas que ela é apta para ser uma boa doadora, em potencial, que está tudo certo, que fez tudo o que tinha que fazer, essa doadora não vai ser para a gente. Essa doadora vai ser para a clínica, porque é anônima. Né? Porque muitas pessoas dizem, eu vou levar uma pessoa e ela vai ser minha doadora. Não, ela vai ser uma doadora da clínica, do banco de óvulos da clínica, para uma outra pessoa, né? A não ser que seja nossa irmã, nossa mãe, nossa prima, enfim. Mas é bom sempre salientar isso. Leva, talvez, uma boa doadora em potencial, mas não é para vocês, tá? Isso é Então, anônimo. Volto para o anonimato. Não, é porque existe essa dúvida muito grande, né? Sim. Vou levar uma pessoa e aí vou... Não é para gente, tá? Vamos falar um pouquinho, então, sobre trombofilia. A gente sabe que é toda alteração do sistema sanguíneo e pode causar trombose. Muitas dúvidas frequentes me fazem, exatamente porque tem aquela coisa do, por exemplo, tem dois tipos, parece, né, doutora? Isso. Vocês vão saber melhor do que Vamos lá, eu. vamos começar por aí. Então, existem dois grandes tipos de trombofilia. Uma chamada adquirida e outra hereditária. A hereditária, você nasce com a predisposição, né? E a adquirida, você acaba tendo um problema que desencadeia aquele problema.
né? Então, as trombofilias são divididas nesses 2 grandes exames. Aí você vai ter que fazer o quê? Qual que é o histórico das trombofilias? Quando que se suspeita? Se eu tenho o histórico pessoal de trombose, isso é uma coisa importante. Tive trombose, minha mãe teve trombose, trombose na família. Outra questão que é muito importante, às vezes uma perda gestacional tardia, por questões de depressão, pré-eclâmpsia, essas coisas também pode ser. Então, existem algumas predisposições. Abortamento, que eu tinha falado anteriormente, teve 1, 2, eventualmente 3 abortos, né? O embrião começou a desenvolver, tinha abatimento, parou o abatimento. Então, o tipo de aborto, porque o abortamento de trombofilia geralmente houve parada de desenvolvimento porque houve um problema na microcirculação. Então, a trombofilia é uma doença difícil de ser diagnosticada, porque você tem que fazer vários exames, é bastante exame mesmo, porque você tem que afastar os 2 tipos. E o tratamento, uma vez que você tenha o diagnóstico dessas trombofilias, o tratamento, Karina, é pesado, porque você usa uma medicação chamada anticoagulante, né? Que são medicações que você usa na barriga, etc. Mas o problema do anticoagulante... Picadinhas de amor, picadinhas de amor. Mas a grande questão, Karina, do anticoagulante, porque você deixa sangue bem fino. Então, existem alguns riscos, sim. Se tiver, por exemplo, uma ameaça de aborto, ou se tiver um descolamento placentário, não segura mesmo, né? Porque você está com o sangue bem fino, né? Então, por isso que é importante conversar que existe, mas quando você vai iniciar o tratamento, é durante toda a gestação e 40 dias pós-parto. Então, vai se estender bastante durante a gestação toda. Então, realmente, a trombofilia, não é simples, porque você tem que ter, são vários exames que precisam ser realizados, e uma vez iniciado o tratamento, geralmente é a gestação toda, né? Enoxaparina, etc., tem dose, né? Mais uma coisa, em Curitiba, no SUS, se você tiver trombofilia, o SUS paga, tá? Então, Plano de não há saúde problema. também. Então, existe uma cobertura. Só a questão é o seguinte, é uma medicação cara. Você precisa usar uma medicação, não é só o preço, é que é uma medicação, entre aspas, né? É um anticoagulante. Né? A questão é assim, quando a gente também se define a trombofilia, é exatamente o que você falou. A trombofilia é uma doença no sangue e ela vai coagular de mais ou de menos. Nesse nosso caso, quando qualquer mulher engravida, ela já faz uma certa alteração de coagulação do sangue, tá? Então, assim, gente, indicar ou não indicar o uso de uma terapia com anticoagulante é essa a pergunta que nós, profissionais, devemos responder para vocês. Se vocês forem pegar por curiosidade e digitar trombofilia no Google, eu não tenho dúvida que vocês vão achar mais de 140 e tantas trombofilias rotinas, fora as raras, né? Agora, quais dessas hoje em dia são evidenciadas pela literatura e baseada em evidência? Nós caímos desse grupo para quase 6 dessas trombofilias, que deve ser... Eu não estou menosprezando, hein, gente? Estou falando que deve ser investigado, deve ser avaliado, mas não é heparina para todo mundo que abortou 1, 2 ou até 3 vezes. E aí a gente tem que realmente entender o que está acontecendo, tá? Hoje, a gente sabe que anticardiolipina, anticoagulante lúpico, deficiência de proteína C e S são as mais evidenciadas, assim como a síndrome doente de fosfolípides, que é a famosa SAF. Né? A gente sabe que até o fator 5 de Leiden hoje, quando a gente vai nos nossos congressos, a gente vê a gente se batendo a favor e contra. Gente, é igual briga política lá. Vocês têm que ver. E agora a MTHFR, né? A gente já não faz mais a terapia de heparinização. Então, assim, dica para vocês, estarem bem organizados em relação a isso. Nossa, fui na primeira consulta, o médico não me pediu uma trombofilia, ele é desatualizado. Calma, também não é assim. Será que ele suspeitou? Poxa, Natan, mas tá a um passo ali, o plano cobre, não sei o que quer fazer. Tá bom, mas a gente, igual ele falou, a gente tem que desconfiar um pouquinho. Claro que a gente entende que a gente quer engravidar o quanto antes, que a gente quer se
suprir de todas as ferramentas, mas se não houve nenhuma desconfiança, para que ser pedido, né? Então, individualização é um macete para tudo que eu falo, tá, gente? Mas é muito importante. Trombofilia existe, a gente consegue ter um desfecho clínico favorável. Hoje tem mais um polimorfismo, né? A PAI 4G, 5G é algo que está entrando mais na nossa rotina também, que é uma outra subespecialidade, mesmo para nós, mas que a gente tem que estar atentos. Ela existe, mas na questão de probabilidade, de porcentagem, quando você fala de taxa de aborto de repetição, ela não é a mais prevalente. Então, isso para deixar o coraçãozinho de vocês um pouquinho mais calmos, que se vocês abortaram 1 ou 2 vezes, não precisa sair paralisando tudo, usando corticoide, blá. Calma. Confie na pessoa que está com vocês e identifique o que for preciso para que o melhor seja feito. E aqui, se você deixar ele falar, vai falar mais ainda, mas eu pessoalmente já vi paciente que usou tudo e não engravidou, e já vi paciente que não usou nada e engravidou. Como é que está esse desfecho? Não sei, mas o que a gente quer é a segurança para vocês Indicação. e fazer um negócio bem feito. Eu acho que eu vou voltar. A indicação clínica, Karina, quando você tem a indicação e você tem a segurança de estar fazendo a indicação para quem precisa. Vou voltar. Então, para quem precisa, a indicação, ponto. Né? A questão é, muitas vezes não há necessidade. E aí vem a questão que nós estamos tentando conversar. Tem que ter os exames, tem que ter a história, tem que ter o exame físico. Aí entra uma pergunta aqui, tá? Isso, que colocaram assim para mim, ó. Por que as trombofilias não são tão investigadas, né? E, por exemplo, eu sei o que até imagino o que tu está pensando, amada, porque eu, por exemplo, eu tenho uma histórico familiar. Minha irmã teve trombose cerebral aos 21 anos, tá? Então eu tomei Clexane, né? Durante toda a minha gestação, uns 9 meses, e 2 meses depois que o Henrico nasceu. Só que foi mais preventiva, para prevenção. O meu obstetra me deu mais para prevenção, porque a Roberta, minha irmã, teve, e muito jovem. Mas aí, o que aconteceu? Aí, o meu médico me deu para fazer alguns exames que eu acho que é importante falar aqui. Porque, por exemplo, eu tinha a mutação que o Natan falou, do MTHFR, e sempre escutei que não tinha problema, que nunca ninguém deixou de engravidar por causa de ter essa mutação. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui atrás do fator V de Leiden. É Leiden, né, Natan? Fator 5 de Leiden. E depois teve a de proteína S. Todos esses exames que eu fiz foram comprovados que estavam alterados. E aí, por prevenção, eu fiz esse uso das picadinhas de amor, como eu chamei, toda a minha gravidez e tal. Mas, às vezes, é isso, né? Às vezes fica a gente, eu estou falando isso por voz, representando essas famílias, às vezes a gente pede e não é enfim, tem essa coisa que nem o Natan falou. Tem um histórico familiar importante, veja, uma trombose cerebral, trombose mesentérica. De uma irmã, é mais do que os exames. E veja só. Então tem isso. Né? E hoje é bem evidenciado, cara, e muitas pessoas às vezes conseguem fazer pelo SUS, mas olha que interessante. Eu estou com uma paciente, eu já fiz 2 cartas para ela para o Sistema Único de Saúde e para o convênio, e não liberaram, mas eu estou mantendo a anticoagulação. Tá? Resumo da ópera, individualização, tá, gente? Não é para todo mundo. Ela já teve 2 abortos, ela engravidou com uma FIV comigo, ela está agora de 8 semanas, tá? E ela tem uma deficiência na proteína S e o fator 5, tá? A proteína S hoje, a deficiência da proteína S, ela tem um pouquinho mais de peso na literatura. Até o fator de 5 hoje, eles estão brigando. E sabe o que aconteceu com essa paciente até agora? Nem o convênio e nem o SUS pagou. E não autorizou ainda. Mesmo com os históricos. Então, eu fiz 2 cartas já para ela. Eu falei, a gente está mantendo para ela. Tá? Então, eu entendo, eu compreendo, inclusive, a angústia de quando isso acontece, por isso que a gente tem que individualizar e entender o que está acontecendo. Eu falei para ela, nós vamos brigar, nós vamos até o fim. Se tiver que gastar agora, nós vamos gastar, depois a gente vê o que faz. Né? Porque para nós é mais importante ter o bebê em casa e, claro, super orientado em relação aos sinais de alerta. Tá bom, gente? Então, a trombofilia sempre vai ser
Não existe preto no branco. Mas vamos lá, tem uma pergunta do 1298, 1290, faz parte da MTRF, né? Então, há uma deficiência de uma enzima, metilredutase, e há uma deficiência de ácido fólico. Então, quem tem essa alteração deve usar metilfolato, né? Ou em vez de usar ácido fólico, usar de preferência metilfolato com vitamina B6 e B12 durante toda a gestação. Não existe indicação formal de enoxaparina nesse tipo de mutação, mas há sim indicação do metilfolato e com vitamina B6 e B12, não nos 3 primeiros meses, mas durante toda a gestação, tá? Então, em geral, esse tipo de mutação não tem uma indicação formal de enoxaparina, por exemplo. Né? A fator 5 de Leiden é uma indicação formal, como você falou. Então, existem algumas trombofilias. Daí tem a história de heterozigose e homozigose, né? Então, ela é homozigoto mutado, né? Então, eu acho que, a princípio, nesse contexto de indicação por essa alteração, é mais complemento de metilfolato com vitamina B6 e B12. Tá respondendo a essa perguntinha, né? Tá? Solo. Oi? Não, eu falei, viu, Solo, já temos aí a receitinha aí. Não, aquilo que a gente sabe, vamos dizer, que tem evidência, a gente responde, né? É que antigamente a gente achava que a metil, teta, hidrofolato redutase, a famosa 677. MTHFR, inclusive na Karina, não faz tanto tempo assim, né, cara? Nicolas falou faz pouco tempo. A gente tinha o costume de anticoagular mesmo. E houve grandes trials que mostrou que não existe um benefício. E sim na ativação ali de toda a cascata de coagulação e formação ali do ácido fólico e ácido folínico e do metilfolato, que é a enzima conversora da maneira ativa do ácido fólico, tá, gente? Então, o nome assusta, né? Ainda mais quando o cara fala MTHFR, metil, teta... Meu Deus Parece do um céu, agora palavrão ferrou. isso. Quando eu vi o meu resultado desse meu exame, eu entrei em pânico. Nunca vou me esquecer que eu chorava, eu dizia, é isso que não está que eu não estou engravidando, então. É isso, agora eu descobri essa. Não é só idade avançada, Pedro dizia, eu tenho uma mutação. Aí eu fui para o Google, pessoal. E foi uma tragédia ter ido para o Google, porque não tinha webinars, não tinha lives, não tinha esclarecimentos, ninguém me falava nada, eu ia para o Google. Aí a mutação, quando eu li no Google, era um monte de coisa assim que me apavorou mais ainda. Tipo, eu me arrependi de ter ido para o Google, sabe? Ele foi meu maior inimigo esse dia. Porque aí eu começava a estudar e aí voltava, estudava de novo, voltava, estudava de novo, não entendia, chorava, era uma tragédia, o tal do Google. E graças a Deus essa era não é mais. A minha jornada foi marcada como silenciosa, como eu sempre falo, e com muita escassez de informação, ao contrário do que a gente tem hoje em dia, né? Graças a Deus, a gente tem informação de verdade, como eu chamo, relevante, com pessoas que estão aqui de noite, doando os seus tempos. Vocês estão aqui conosco também, as famílias, querendo absorver essa informação toda, esse esclarecimento todo. Então, isso é uma troca muito maravilhosa. Eu queria dar um alerta para vocês, gente. Claro, eu acho que esse trabalho que a Cá faz é um trabalho engrandecedor, porque as informações que elas vêm, ainda mais os profissionais que ela acaba convidando, são profissionais de renome, e é interessante vocês ouvirem algumas coisas que acalmem ou que elucidem alguma dúvida. Mas, mais uma vez, eu gostaria de deixar uma pitadinha de sal no coração de vocês, que é assim: conversem com a pessoa que vocês confiam, né? E escolham muito tranquilamente, com muito detalhe, em quem vocês vão entregar e quem vai ajudar a gerar todo esse processo. Porque eu acho, a minha grande dificuldade ainda em todo o processo é entender que a gente ainda enfrenta as frustrações, né? Que se eu engravidasse todo mundo que me procura, eu ia ser muito mais feliz, talvez sim, mas não acontece. Não acontece, não sou só eu. Eu tenho estudado, me dedicado, me colocado tempo extra, buscando novidades para ser melhor a cada dia. Mas, além disso, esses subtópicos, essas raridades que existem no nosso meio, ela também está aí para dificultar. Então, assim, vejam com quem vocês estão, vejam se o caso de vocês é um caso de trombofilia, se o teu caso é um caso de anatomia uterina, se é uma direção, se é
uma multidireção, se é uma translocação. Esse caso que eu comentei da Inaê, foi uma translocação o ano inteiro. Você não vê todo santo dia, mesmo em centro de especialidade. Né? Enfim, e deixem com que as coisas fluam, se informem, vejam, mas individualizem e façam algo mais leve, porque o caminho ele não é fácil, o caminho ele tem muito buraco, é uma estrada sinuosa. Tem gente que passa por essa estrada, não acontece nada, mas às vezes a gente pode furar um pneuzinho, né? Então a gente tem que ir lá, se renovar, ir de novo. Não existe só apenas dano financeiro. O financeiro é importante, claro que o financeiro é importante, mas tem o dano psicológico, a expectativa, como é que eu estou com meu marido, será que sou eu, será que sou ele? Eu sempre começo toda a consulta minha, né? Eu não trato a infertilidade feminina, eu trato o casal, não existe infertilidade, existem causas que pode estar alguns fatores masculinos, fatores femininos, o casal como um todo, síndrome do ovário policístico, endometriose, idade materna avançada, azoospermia, dentre todas as outras causas, mas existe o casal, inclusive para relacionamento homoafetivo. E isso é importante, saber que isso um apoia o outro, que dia após dia vocês vencem uma batalha e a gente vê pessoas se unirem em relação a isso. Então, pontuando, é importante aconselhamento genético, é importante trombofilia, mas acho que o mais importante é como é que vocês estão. Porque tem coisas que a gente vai fazer e daqui a ano que vem eu posso vir aqui com uma novidade, daqui a 2 anos eu posso falar, lembra do fator 5? Putz! Então, gente, a medicina também muda, mas vocês estarem amparados no momento que vocês mais precisam, isso é diferenciar, isso é humanizar, e isso é importantíssimo. Tá? Queria deixar essa mensagem para vocês aí. A saúde mental, a gente tá ainda no janeiro branco, né? Como é importante para que a gente possa conseguir trazer esse sonho para a nossa realidade, porque a gente sabe que não é fácil, como o Nathan falou, a gente sabe que é uma estrada cheia de obstáculos, cheia de espinhos, né? Mas se a gente conseguir, de alguma maneira, trazer ter uma saúde mental, fazer coisas que façam a gente ficar melhor, né? Emocionalmente falando, e isso entra uma boa terapia, uma acupuntura, seja lá o que for fazer a gente feliz, né? Dançar com música alta, qualquer coisa que a gente consiga trazer para a gente, já que a gente está no Janeiro Branco, vamos trazer para nós essa reflexão para que a gente possa trazer um pouco mais de leveza, porque é muito difícil. Eu me lembro que eu tive que parar um pouco para pensar o que me fazia feliz para tentar resgatar isso, né? Porque eu já estava apagadíssima a minha chama, estava muito baixinha. E se eu não fizesse uma parada e pensasse no que me fazia feliz, eu ia pirar a cabeça. Aliás, Então, Karina, eu queria compartilhar uma coisa que você me oportunizou, né? Você me deixou muito feliz hoje, em que tem uma oportunidade de estar fazendo uma live, né? Uma conversa com os 2 filhos, né? Então, quando a gente surgiu a oportunidade, de repente nós estávamos falando juntos, disse, puxa, que presente que a vida de repente me proporciona de estarmos juntos, né? Num momento compartilhando conhecimento com pessoas que, né? Com 2 filhos, né? Então é muito gostoso, muito prazeroso e eu fico feliz por você ter nos oportunizado de estarmos juntos conversando sobre a reprodução humana, né? Falando um pouco sobre a genética reprodutiva, aconselhamento genético, né? E muito feliz de estarmos juntos nessa, né? de trabalhar essa questão, estarmos juntos enquanto família, né? Então, eu acho que é bacana. É uma muito bom. oportunidade. Eu sempre falo, a Felicità é uma empresa muito legal, assim, porque ela traz essa coisa, como é uma empresa familiar, né? Então, a gente se sente muito acolhido, assim, né? E eu me lembrei disso quando eu vi a Ianaê e o Nathan falando hoje com você, doutor. Eu pensei, caramba, o doutor Álvaro deve ter muito orgulho, né? Porque Feliz. 2 filhos, assim, tão dedicados na reprodução, na reprodução assistida, né? Seguindo teus passos e tudo. Deve ser maravilhoso, realmente. Eu pensei nisso. Ampliando os passos, né, Karina? Então, eu queria agradecer. Entendo. Me permita pedir que Deus nos abençoe,
que Deus, eu sempre falo assim, que Deus nos dê sabedoria, discernimento para usarmos a ciência com parcimônia e que Deus dê paz no corações das pessoas que estão lidando, né? Nas decisões, vou fazer doação, não vou fazer doação, vou receber, não vou receber. É uma decisão que envolve paz, eu tenho que ter paz em relação a todo o processo. A Karina falou de buscar uma paz aí num determinado momento, quer dizer, então, que Deus ministre aos corações essa paz de qual caminho eu devo seguir, né? Então, essa é muito importante. Então, pedir que realmente Deus esteja nos orientando. Quanto mais sei que nada sei. A ciência, quanto mais eu vejo embrião, quanto mais eu vejo blastocisto, quanto mais eu vejo o diagnóstico implantacional, quanto mais eu vejo os detalhes de toda a criação, cada vez mais a gente vê Deus. É uma coisa absurda o nível de processo de maravilha, né? Então, Deus nos deu uma janelinha de conhecimento e a gente fica feliz de poder compartilhar um pouco dessa janela de conhecimento com todo mundo, né? Então, que realmente Deus possa estar nos abençoando com sabedoria, discernimento, para ser instrumento de bênção na vida daquelas pessoas que precisam. E paz nos corações, para Mensagem linda, realmente saber conduzir em relação a essa tribulação, né? mensagem linda. Eu, assim, Deus é tudo. Deus nos mostra o melhor caminho sempre. Sempre. Eu, quando peço para Ele, eu peço para me encaminhar para o melhor. E, na época, eu fiz uma reforma íntima e acreditei, e com resiliência a gente consegue. Só não podemos desistir, famílias, tá? Existem muitas possibilidades e a gente precisa persistir. Mesmo que dentro dessa nossa caminhada a gente precise dar um breakzinho, uma parada, a gente volta, pega ânimo de novo e vai em frente. Grazi, gratidão maravilhosa a partilha de vocês. Eu também acho. Muito obrigada, viu, doutor Natan, Então, doutor Álvaro. Um beijo, a gente vai continuar, vamos fazer o nosso sorteio vai aqui. fazer os sorteios, nós vamos... Tá. Muito obrigada. A gente agradece a interação, a gente está sempre à disposição de vocês também. E muito bom, gente. Bom continuar com esse bate-papo aí. Estamos à disposição também. Desejo para vocês uma ótima noite. Um beijão no coração de vocês. Que Deus abençoe. Esse ser de luz chamado doutor Álvaro. Que bonito isso. É verdade, é verdade. Vocês são abençoados. Muito obrigada. Amém. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigada de verdade. Um beijo no coração. Se cuide, valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, que legal, né? Ó, agora é só eu e vocês aí, ó. Viu? Legal, né? O doutor Álvaro é muito especial mesmo. Nossa, eu quero muito conhecer eles pessoalmente, até porque Porto Alegre é perto de Curitiba, então, se Deus quiser, eu ainda vou conseguir rodar o Brasil pessoalmente aí para conhecer essas clínicas, porque o trabalho deles eu já conheço há bastante tempo, eles são nossos parceiros há muito tempo já, há 3 anos atrás. Mas é legal ver, né? É bom esse olho no olho, mesmo que não seja presencial. A gente vê os trejeitos, a gente vê o olhar, a gente vê muito do médico nesses nossos encontros, né? A empatia que a gente tem ou não. Isso é uma coisa super importante que eu sempre falo. Ter empatia é o primeiro passo de tudo, entendeu? E às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem, né? E aí faz o quê? Quando não tem, não podemos nem entrar nessa clínica, né? Gente, olha só. Tchã, 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 tchã. Oh, só um pouquinho que eu vou pegar aqui. Ai, não vou nem olhar. Ó, vocês estão vendo que estão cheios de papelzinho aqui, ó. Eu já sei quem que vai pedir, vai pegar. Vou dar uma participação especial para o Diego, que é nosso diretor técnico. Vem cá, Diego. E ele que aceita vocês. Tira um papelzinho aqui, ó. Um só. Obrigada. Ó. Patrícia Basso. Patrícia Basso. Já vou dizer quem é a Patrícia para vocês. Olha que legal, adorei. Não posso dar para todos, mas é para a Patrícia Basso. A Paty. Se tu estiver aí, Paty, deixa eu falar para vocês. Como só está nós aqui, quem quiser abrir a câmera, pode abrir, tá? Quem quiser perguntar, abrir a câmera, falar, qualquer coisa. Esse é o nosso momento. Tirar dúvidas. Deixa eu ver aqui. Uma mensagem nova. Podem deixar aqui. Paciente da esposa do doutor Natan, são uma família maravilhosa. A Mila, ela é ótima.
Tá, pessoal? Então, a Paty, se tiver aqui e quiser entrar, cadê ela? A Patrícia, oi, Paty, tu tá nos Estados Unidos, né? Ó, a Paty está nos Estados Unidos, ganhou o aconselhamento genético, o último nosso, olha que maravilha. Tu viste até o final, tu chegou a ver a Yanaê. Agora vamos botar um videozinho para vocês entenderem melhor ainda. Pode botar, Diego? Ó, um videozinho. O que é aconselhamento genético? O aconselhamento genético proporciona informações sobre como as condições genéticas podem afetar você ou a sua família. O geneticista, através de uma conversa, coleta o seu histórico de saúde pessoal e familiar para determinar a probabilidade de que você ou seu membro da família tenha uma condição genética. Com base nessas informações, o geneticista pode ajudá-lo a entender os testes genéticos e sua aplicabilidade de forma individualizada. Quando? Razões para aconselhamento genético. Existem diferentes estágios em sua vida em que você pode ser encaminhado para um aconselhamento genético, como ao planejar a gravidez, durante a gravidez ou no cuidado das suas crianças e de sua própria saúde. O aconselhamento geralmente vai discutir apoio ao paciente, avaliação de riscos genéticos, pré-teste, pós-teste, possíveis resultados, implicações e limitações dos testes, decisão informada, recomendações para o futuro e assessoramento científico. Quais são os benefícios do aconselhamento genético? Aumentar o entendimento. Por exemplo, testes de triagem genética podem ajudar a saber a probabilidade de que o feto possa nascer com síndrome de Down, fibrose cística, doença de Tay-Sachs. Viu, pessoal? Só para complementar o que a Yanaê falou, né? Para vocês entenderem, mas também temos uma live com o pessoal de Genomics, no qual a gente fez o sorteio. E então, assim, a Patrícia, se ela se sentir, assim como as outras 4 famílias, que necessitam disso, né, desse encontro com um especialista para falar especificamente e individualizar o tratamento, maravilha, tá? É de presente para vocês. Eu já passei os outros 4 famílias do Genomics e hoje, agora, depois desse webinar, eu passo o teu contato, tá, Patrícia? Tu só tem que botar o nome completo, que eu tenho, o telefone eu tenho, e agora tem um outro negócio que agora... o e-mail. Tem que botar ali no privado para mim o teu e-mail, tá bom? Agora, se caso uma das 5 famílias acharem que não precisam individualizar, eu honestamente quero que vocês sinalizem para mim, porque talvez outra tenha mais necessidade do que você, tá? Isso a gente conversa, se caso vocês sentirem essa vontade de dividir isso comigo. Ó, estou super precisando, ou eu não preciso tanto, sabe? Porque agora você já sabe o que é um aconselhamento genético e tudo o que ele oferece, tá bom? Paty, dá uma palavrinha aí, abre a tua voz aí. Tu está nos Estados Unidos? Eu tô... Então, Eu tava aqui de olho em você e lavando a louça, e na hora que ela falou, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ganhar. sério? Eu fiquei gritando aqui na cozinha. Ai, que legal, que legal. Eu fico muito feliz de poder dar 5 aconselhamentos, porque eu acho que é uma maneira de ajudar ainda mais a individualização para os tratamentos de vocês, né? E que legal que você está nos Estados Unidos e está conosco, né? A Paty, para quem não sabe, ela já fez, a gente se conheceu no nosso Rede de Amor, que sempre, uma vez por mês, a gente tem uma psicóloga, que é a doutora Sandra Moura, e a gente traz aí um grupo fechadinho, sem julgamento, sem gravar, sem nada, e é gratuito, né? Então, sempre, no final do mês, eu coloco ali no Nós Tentantes, e eu gero o linkzinho para vocês entrarem. Foi assim que a gente se conheceu, né, Paty? Foi, é maravilhoso esse grupo, nossa, muito, muito especial. Ajuda demais a gente, é maravilhoso. Meninas, fiquem de olho. Agora a gente vai ter, porque já sempre é a última terça, e a última terça a gente não conseguiu fazer.
em função de 1000 coisas acontecendo, mas eu acho que vai ser semana que vem. Então, fiquem de olho ali, que daí eu passo o link para vocês. Ali eu vou passar o link no próprio Gerando Amor que nós estamos. E ficam todos vocês convidados para fazer a rede de amor comigo, com a doutora Sandra. Tá bom? Paty, um beijo para ti, muito obrigada. Que bom que a gente pôde te beneficiar. Ai, graças a Deus. Obrigada. Obrigada, a gente se fala. Então, um beijão. Beijo. Se quiserem abrir a câmera, qualquer pessoa me fala aqui no chat que o Diego abre a câmera de vocês, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar e tal, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Agora só tá nós mesmo. Quinta-feira começamos a gerar amor com a Clínica Hope, tá? Que é a 1ª de fevereiro. Nós vamos ter 6 encontros em fevereiro, porque ele é um pouquinho mais curto, e 9 em março. E eu vou dividir com vocês a novidade, que eu não sei se vocês já sabem, acho que não. A gente sempre tem uma novidade. O encontro do dia 16 de fevereiro era só eu com vocês, tá? Mas daí eu pensei, não, vou ter que chamar as nutricionistas lá dos nossos tentantes. Existem tantas dúvidas quanto à nutrição e à fertilidade, que aí eu chamei 6 nutricionistas, pessoal. 6 feras, assim, do Brasil todo. Então, vocês vão poder se organizar dia 16 de fevereiro para tirarem todas as dúvidas na questão nutricional, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp só de ovulação, e de ontem para hoje vieram 1000 dúvidas. Eu digo, não, vou inserir as nutris, sim. Não, porque só as psicólogas, temos que inserir as nutris. E no final do nosso programa, dia 30 de março, que eu também ia encerrar sozinha, eu vou ficar ali 10, 15 minutos só com vocês e depois vou chamar as acupunturistas. Aí a gente tem 7 acupunturistas no Brasil todo, tá? E, muito boas também, fazendo um belo de um trabalho complementar. Então, eu chamei elas, tá? Isso não está ali quando a gente mostra no nosso cronograma, porque é uma coisa que eu inseri, né? Então, eu agora estou promovendo os posts para vocês verem. Inclusive, eu vou dividir aqui com vocês os da Nutri, para vocês terem uma palhinha só. Diego, bota aqui, ó. Bota para mim, por favor. Um pouquinho, pessoal. Diego. Para elas verem aqui. Esse do dia 16 de fevereiro. Pode passar para mim. Vai mudar a produção? Não, já te mandei. Tá? É 1, 2, 3, 4, 5. São 6 nutricionistas. E o webinar número 12, dia 16 de fevereiro. É antes do carnaval. Deixa eu ficar botando ali. Alguém alguém tem alguma pergunta? Quer aproveitar que a gente está aqui só nós? Para tirar dúvidas, alguma coisa assim? Ele está botando aqui. Ó, está entrando. E outra coisa, enquanto o Diego bota, que eu vou falar para vocês, é que... Não está dando? Não. É que muita gente está me perguntando sobre os podcasts, tá? Eu tenho colocado assim que a gente sai das webinars, por exemplo, agora eu vou botar de trombofilia e vou botar alguns outros temas que a gente falou aqui. Mas no Linktree, ali no Instagram, Nossa Tentantes Projeto de Vida, tem um link que vocês botam ali na bio e aparece um monte de linkzinho. Então, isso aí facilita vocês na busca dos conteúdos. Tem mais de 100 podcasts na primeira temporada que a gente fez com o Genomics e tem uns 30 de ovulação, tá? Então, assim, é muito legal. Tem várias, tem útero de substituição, tem mãe solo, tem tudo, né? Semi-doação, mas é legal também porque tem bastante de ovulação e é geralmente mais difícil ter, né?
Eu posso continuar falando mesmo? Tá. Ó, aqui, gurias e guris, famílias, dia 16 às 20 horas, a gente tem as nutricionistas, tá? É a Josicata Festa, Camila Varela, Kelly Zanuto, tem de todo o Brasil. A Paula Tâmara, a Mônica Assunção, tem São Paulo, tem Nordeste, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem outra do Nordeste, tem BH também. A Camila, que eu não me lembro de onde que é. Depois eu passo para vocês. Mas vai ser bem legal e é uma novidade, porque eu não tinha tido esse insight ainda. Não sei se vocês ficaram animados com essa novidade. Ó, vamos ver aqui. Vou tirar. Então, como eu estava falando, os podcasts, é muito difícil a gente conseguir depoimento de óvulo doado, de mães receptoras de óvulos doados, e ali eu consegui muitos depoimentos reais, tá? Então, é bem legal, assim, se vocês quiserem entrar, é só entrar no nosso Tentantes, que tem o link na bio ali, né? Eu queria saber de vocês, tá? Um feedback. Podem botar pelo site, pelo chat aqui. Pelo menos de vocês que estão aqui ainda, tá? São 27 famílias que estão aqui. Se vocês puderem compartilhar um feedback, por exemplo, se tem alguma coisa, porque esse encontro é nosso, é só nós aqui, ó. O Diego está para os ouvidos aqui. Se vocês têm interesse de alguma coisa específica, porque a gente está todo desenhado, né? O Gerando Amor. Né? Eu vou até falar aqui para vocês entenderem, mas qualquer coisa que vocês precisem, eu acho que é uma troca aqui. Né? Por exemplo, dia 2, agora quinta-feira, a gente vai estar com a Clínica Hope, de São Paulo. Dia 7, a gente vai estar com a Clínica Nidos de Juiz de Fora. E dia 9, a gente vai estar com o Genomics e o Fábio Cruz, que é o meu médico lá de Valência, da Espanha, tá? Do Instituto Valenciano, que é onde nós estamos. Então, a gente vai falar de algumas coisas bem legais, dia 9. Dia 14, a clínica é de Brasília, tá? Verrum. Dia 16, que eu estou falando desse webinar aqui, com as nutricionistas. E dia 28, a gente vai estar com a Arte e Medicina, que é de São Paulo. Eu chamei uma psicóloga, tá? Para a gente também falar um pouco, porque eu sinto falta de psicólogas. Então, nesse webinar do dia 28/2, é uma novidade também, que não está aqui, tá? É uma psicóloga junto. E agora eu vou falar as novidades de março, que não estão aqui, tá? São avisos, assim. Março, a gente vai começar dia 2 de março, com a Clínica do Rio de Janeiro para o Nascer, tá? Depois, dia 7 de março, a gente vai estar com uma clínica daqui do Rio Grande do Sul, em Semini. E dia 9 de março, a gente vai estar com um banco de sêmen, ProSeed, que é de São Paulo, junto com o Genomics, falando da parte genética do fator masculino ou para os casais homoafetivos femininos, que é importante porque precisam de sêmen também. Então, a gente vai desbravar um pouquinho essa temática. Dia 14 de março, a gente tem uma clínica de Barcelona, tá? Fertilab Barcelona. E eu também chamei uma nutricionista, porque senão ia ficar muitas 7 pessoas na webinar do dia 16. Eu resolvi pegar essa nutricionista que estudou na Espanha, fez toda a pós-graduação na Espanha, para falar junto com essa moça que também vai ter na Espanha. Então, eu fiz uma casadinha, tá bom? E vamos trazer bastante coisa bem interessante também. Dia 16 de março, a clínica é Fertilitar, daqui de Porto Alegre, que é a clínica onde eu fiz as minhas óvulos próprios. As 2 vezes que eu fiz foi com essa clínica aqui, tá? Dia 21 de março, uma clínica Elo, de São Paulo. Depois, dia 23 de março, a gente tem a Donari, que é uma clínica e um banco de óvulos nacional. Então, vocês vão poder falar bastante com os 3 médicos, são 3 fertileutas, sobre todo o universo da doação e da recepção, porque eles, além de serem uma clínica, eles são bancos de óvulos nacionais. É um banco de óvulos nacional, tá? Dia 28 de março, que é um mês mais longo, né? A gente vai ter o IBank, que aí é um banco de óvulos internacional, da Argentina, de Buenos Aires.
que aí a gente vai também chamar um pessoal especializado em medicina em genética reprodutiva do Igenomics, tá? Então, a gente vai ter o pessoal da Argentina, o pessoal do Igenomics, e eu chamei uma psicóloga também. Então, uma psicóloga também. Eu acho interessante a gente falar sobre essa parte emocional no momento que a gente está chamando um banco, pagando um banco de óvulos e chegando aqui o óvulo na nossa clínica no Brasil, uma importação de óvulos. Isso eu acho que merece uma psicóloga boa dentro da reprodução assistida para a gente entender tudo isso. E é das boas mesmo. Dia 30 eu faço o encerramento de março, tá? Junto com as acupunturistas, que eu falei para vocês, que são 6 acupunturistas do Brasil todo também, tá? Então, a gente está, acho que, bem servido dentro da primeira fase do programa. A segunda fase, quem gostou e quem quer continuar, vai começar já em maio. A gente pula abril para tomar um ar, para começar tudo de novo, né? No sentido assim de se organizar mesmo, né? Tanto vocês quanto a gente do Gerando Amor, que é muita coisa, né, para organizar. E a gente começa, acho que assim, não me lembro se é 10, começo de maio começa e vamos até maio, junho, julho, são sempre 3 meses, tá? Então, acho que não me lembro se são 18 webinários, mas, enfim, são outras clínicas que estão na nossa plataforma do Brasil todo, né, que não entrava todo mundo numa fase só, e outros bancos de sêmen, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, eu estou adorando os encontros, são muitos conhecimentos que não tive nas consultas médicas, é verdade, eu também, imagina, eu também não tinha. E é tudo com muita dedicação. Parabéns, Cá, tudo maravilhoso, o encontro das nutricionistas será ótimo. Eu acho também, acho que vai ser muito bom, porque eu anotei aqui, tanta gente, né, não é, pessoal, tanta coisa eu anotei, que eu fiquei chocada. Eu digo, gente, eu vou ter que chamar as nutricionistas, eu vou ter que ajudar esse pessoal todo que está com muita pergunta. Porque é isso, né? O que a gente pode melhorar, né? Para ter um resultado bom. Aí tem alimentação, tem chá, tem um monte de coisa, né? Eu acho que nunca é demais. E, na verdade, eu era louca do abacaxi, né? Você sabe? Quem sabe da minha história sabe que eu vivi atrás de abacaxi para anidação. E enlouqueci o Pedro na época. Mas, enfim. Isso, vão anotando tudo. Por isso que eu estou falando com antecedência, para vocês já chegarem aqui com as dúvidas. Porque como vão ser 6 nutricionistas, pessoal, só num encontro, é assim, ó, são 6 consultas com muita gente boa, entende? Então, vão anotando tudo, que aí rende mais, né? Alimentação total. Tá? A ver, tanto que o sobrepeso atrapalha a gente também, né? Então, a gente precisa trazer essas informações com quem entende, como são 6, vai ser muito bom. Ensino muito rico, tanto a troca entre os profissionais, como a sua experiência, a forma de abordar os temas, as dúvidas que costumam vir, a Grazi, que amor. Amplia o conhecimento, além de nos aproximar enquanto tentantes. Esse é o nosso objetivo. A gente agora é uma família só, pessoal. Se ralaram, agora a gente é uma família só, viu? Ansioso pelo encontro que faremos mais sobre epigenética. Então, a epigenética vai entrar no dia... Se preparem, porque o meu médico lá da Espanha é bafônico. E a Márcia Riboldi é a CEO do Igenomics. Então, minha gente, esse encontro promete, viu? Deixa eu até falar de novo, porque agora eu me esqueci quando é que é. É Igenomics e Fábio Cruz da Espanha. Não que todos são bons, mas esse aí da epigenética, o bicho vai pegar, porque eles sabem muito, né? Igenomics e Fábio Cruz, dia 9 de fevereiro, 9 de fevereiro. Tá? Eu quero mais gente lá, famílias, eu quero todo mundo nesses encontros a partir de agora. Tá? Vamos ver se a gente traz mais gente aí. Eu sei que às vezes não dá, né?
mas a gente, daqui a pouco, sei lá, com uma certa antecedência, a gente consegue se organizar melhor, né? Por exemplo, esse da epigenética, das Nutri, né? Acho que são coisas que a gente bota aí na agenda, daqui a pouco a gente consegue, né? Desmarcar uma coisa ou outra. Isso aí, vamos ver aqui. A Fátima, eu estarei. A gente tem o pessoal do Brasil que está assistindo, dos Estados Unidos, e tem pessoas de Portugal, aqui da Espanha. Temos quatro países aqui no Gerando Amor. Muito legal. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguém mais de conhecido. O Rei Dilson, amor da vida, o Geiel e Rei Dilson ganharam FIV gratuita. Já que a gente está aqui nós e temos uns 7 minutos ainda, vou falar uma coisa para vocês, uma novidade. Grazi, a epigenética será dia 9 de fevereiro, tá? Fábio Cruz, Espanha, IVE e Genomics, Márcia Ribold. E uma psicóloga. Olha só, rapidinho, porque a gente só tem 7 minutos, mas vai dar para falar. Em março, dia 8, é Dia Internacional da Mulher. Propositalmente, a gente vai lançar o Ninho Solidário, tá? Claro que você sabe que cada edição é contemplado um perfil de paciente e uma forma de gerar amor, como eu chamo os tratamentos. Não posso fazer todos para ovulação, todos para barriga solidária, não posso fazer todos com óvulos próprios, é um rodízio. Então, a gente vai... recém-contemplamos os meninos que estão aqui, né? 2 casais de meninos, e agora chegou a vez das homoafetivas femininas. Então, assim, ó, tem meninas aqui, tá? Chegou a vez de vocês. Dia 8, no Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer a oficialização do Ninho Solidário 2023 para casais homoafetivos femininos. Vocês vão ganhar um spoiler aqui, o sêmen também. A gente já fechou com a Procid, que vai estar aqui conosco falando de banco de sêmen. Vocês não vão... É 0,800, é tudo de graça, até o sêmen. E tem o teste genético que o Genomics também vai dar. Então, é o máximo, é o CGT, de compatibilidade genética. Então, assim, é o máximo. Cada vez mais a gente está evoluindo. E a boa notícia, é que vamos ter 2 versões já fechadas em 2023. A gente tem em março, para casais homoafetivos femininos. E a boa notícia aqui, que é a mais procurada de todas, ovodoação. Agora, em outubro, tá bom? Então, tudo de graça. A ovodoação já fechamos. Gente, é muito spoiler, viu? Eu não falei isso nem nas redes. Nós já fizemos um super de um acordo com o IBank da Argentina. E vocês vão ganhar um lote de 6 óvulos vindos de Buenos Aires. Isto é, 0,800 total. E CGT também, de compatibilidade genética entre o marido e a doadora. Tá bom? Então, é muita coisa boa, realmente, sabe? Cada vez mais a gente quer fazer o Ninho Solidário crescer. Esse ano vai ter 2 edições, mas a gente quer fazer 4 edições ano. 5, porque a gente tem clínica parceira para isso, entende? E a gente vai batalhar por isso, para que aconteça cada vez mais o Ninho Solidário, para que, em vez de a gente ajudar 2 casais, um casal, a gente ajude 10 por ano. Não é verdade? Então, assim, ó, tá bombando aqui o chat, só um pouquinho. Oba, viva, maravilha, é muito bom isso, realmente a gente está muito feliz. E vocês são os primeiros a saber, tá? Porque eu não falei isso para ninguém, nem no Assentantes, no nosso Instagram. Deixa eu ver aqui, ansiosa, que maravilha, viva, que legal, e cheio de alegria, Lucilene, é isso aí. Então, meninas homoafetivas femininas, e quem precisa de um óvulo doado, o IBank, gente, olha que chique, vocês vão ter um lote do IBank, Digra, isso é maravilhoso, que Deus abençoe esses futuros papais e mamães que estão amados e esperados, é verdade, Paty. Uhul, Edilson, beijo, guris. Bom, a gente vai então 9h30, são quase, falta 3 minutos. Cá, tem ideia de quando vai acontecer para casais com óvulos? Com óvulos? Por que eu estou sem óvulos? E semi-próprios.
Um óvulo. Então, no caso, não é ovulação, é com os teus próprios óvulos, é isso? É. A gente fez a segunda edição com óvulos próprios, né? E a primeira foi óvulo doado, a segunda óvulos próprios, terceiro útero de substituição para os meninos. Agora a gente vai para as femininas e vamos voltar para a ovulação. Provavelmente, se eu conseguir 3 ninhos solidários esse ano, aí a gente entra com óvulos próprios novamente, né? Tá bom? Isso, vamos ver se tá. Isso aí. Tá bom? É rodízio, né? Rodízio. Certo? E eu queria deixar aqui um obrigado para vocês que ficaram aqui até comigo até. Mas valeu, né? Dei um monte de boa notícia. E muito obrigada, gurias. Muito obrigada, gurias, famílias, todos que estiveram aqui comigo. E agora, última lembrança. Dia 3, agora, a gente disponibiliza o webinar 5, 6 e 7, que é o de hoje. Tá? Os 4 primeiros de janeiro você já tem disponibilizado e soma o total de 7. Tá bom? E rumo aí ao fevereiro, então, até quinta-feira, com a Clínica Hope, doutora Melissa, doutora Amanda e a doutora Maria Augusta. Um beijo grande, gente. Valeu!